Olá, gente. Sou a professora Luísa e hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de introdução à psicologia. A gente já tinha falado, né, dos mecanismos de defesa, alguns conceitos, né? E hoje a gente ficou faltando, né, falar um pouco sobre as estruturas psíquicas da personalidade, foi onde a gente parou. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dessas estruturas psíquicas da personalidade, lembrando que nós não vamos adentrar muito nos assuntos, né? É mais uma introdução, tá? Uma conceituação justamente para ajudar vocês no decorrer das demais aulas, beleza? Para iniciarmos, a gente vai falar da estrutura psíquica da personalidade, a neurose, que são os ditos normais, que são sujeitos recalcados que têm contato com a realidade e foram frustrados. Nesse caso, né, o conteúdo problemático é mantido em segredo, né? E não só para os outros, mas também para o próprio indivíduo, né? Que sente aquele sentimento, sente essas coisas. O neurótico, ele guarda dentro de si o problema externo, tá? É disso que se trata o recalque, a repressão, ou seja, ele reprime o que ele está sentindo, o problema, tá? Então, tudo aquilo que é doloroso, recalcado e permanece obscuro, causando sofrimentos que o indivíduo mal pode identificar. Apenas o que? Sentir. E por não poder identificar, né, o problema, a pessoa ela passa a reclamar de outras coisas e de sintomas que sente, e não da causa propriamente dita. A neurose é classificada em obsessivos, focos dos externos. Na psicose, há uma dificuldade no desenvolvimento da habilidade em caracterizar o que é real, comprometendo a capacidade do sujeito pensar, se comportar e sentir, e perceber o mundo ao seu redor. Pode comprometer no desempenho de papéis sociais do indivíduo, tá, gente? Na paranoia, trata-se do outro que o persegue. Então, o sujeito sente-se perseguido, tá? Vigiado e até mesmo atacado pelo outro, tá? No autismo, né, trata-se do outro que quase não existe. Isso, gente, não acontece com todos os autistas, né? Mas uma das características do autismo é justamente uma certa, digamos assim, dificuldade, né, na interação social, tá? Então, alguns deles se isolam, né, isolam dos outros, não gostam muito da interação, mas isso não acontece com todos. Muitos dizem que o autismo não é carinhoso, isso é mentira, né? Inclusive, eu tenho um filho autista, foi diagnosticado com TEA, né, transtorno de espectro autista, e ele é totalmente carinhoso, ele mantém a interação social, né, com as outras crianças e com as pessoas ao redor. E aí, isso não é com todos os autistas, né? Então, trata-se do outro, muitas vezes ele se isola e foge da convivência e comunicação com o outro, tá? Na esquizofrenia, o outro pode aparecer de inúmeras formas. O outro é o furto, é um estranho, é um monstro ou qualquer outra coisa, tá? No caso da esquizofrenia, o que fica mais evidente é a dissociação psíquica. O importante aqui é que vocês entendam que, diferente do que acontece com os outros indivíduos nas outras estruturas, ou seja, na neurose e na perversão, a própria pessoa aqui, no caso da psicose, ela acaba revelando, né, mesmo que de uma forma distorcida, ou, né, os seus sintomas e os seus distúrbios. Ele acaba mostrando que ele, digamos assim, de uma certa forma problemática, né, os seus sintomas. Então, eles vão dando sintomas, eles vão dando sinais diferentes dos outros, né, das outras estruturas psíquicas. No caso da perversão, ela vem do latim, corresponde ao ato de perverter, corromper, desmoralizar, destravar e alterar. Então, é um comportamento humano que foge do que é aceito pela sociedade. Então, é uma perversão, né?
onde ele coloca que muitos indivíduos que faziam análise com ele apresentavam fetiches como algo que os traria apenas prazer, então algo até mesmo louvável. Esses indivíduos eles nunca procuravam para falar desse fetichismo, ele aprecia apenas como uma descoberta subsidiária. Assim se dá a denegação, que é justamente a recusa em reconhecer um fato, um problema, um sintoma ou uma dor. Tá? As fases do desenvolvimento psicossocial. A importância dos primeiros anos de vida são acentuadas pela psicanálise. Tá? Então, o estágio oral, o estágio anal, o estágio fálico, o estágio de latência e o estágio genital. A conclusão bem-sucedida de cada um desses estágios resulta em um adulto saudável. Mas se houver a fixação em um deles, pode envolver uma dependência excessiva ou obsessão com algo relacionado a esta fase do desenvolvimento, né? E aí, por exemplo, na fixação oral, pessoas fumantes, né? Que as pessoas elas têm as energias focadas na boca. Então, pessoas fumantes que são compulsivas para se alimentar e roer as unhas, né? Aí nós temos o behaviorismo analítico comportamental, que é uma linha de abordagem que defende que o comportamento humano está diretamente ligado, né, com o ambiente no qual essa pessoa está inserida, ou seja, o comportamento é o resultado do ambiente. Então, os percussores desta área, eles acreditam que o comportamento humano, ele pode mudar de acordo com o ambiente no qual ele está incluso, certo? Então, essa abordagem ela foi formulada pelo psicólogo norte-americano Burt Frederick Skinner. Ele defende que o comportamento é compreendido como uma relação interativa de transformação mútua entre o organismo e o ambiente que cerca, na qual os padrões de conduta eles são naturalmente selecionados em função ao seu valor adaptativo. Então, as características da espécie, fatores genéticos e fatores culturais, são processos de seleção do comportamento, levando em consideração o que? O histórico do indivíduo. Então, o comportamento humano é o produto da ação integrada dessas três contingências, tá? Espécie, fatores genéticos e fatores culturais. Importante, para Skinner, né, os pensamentos e as emoções não são a causa do comportamento, e sim são as classes comportamentais específicas, ou seja, os pensamentos, as emoções, não são a causa do comportamento como Freud defende. Então, para Skinner, é mais um comportamento expresso, ok? No humanismo, né, um dos precursores da psicologia humanista é Carl Rogers, que ele é um norte-americano, surgiu por volta de 1950, oferecendo uma nova visão, diferente da oferecida pela psicanálise e também pelo behaviorismo. Então, esta teoria é baseada no ensinamento de que o indivíduo ele tem uma força de autorrealização e de que ele contribui diretamente com o desenvolvimento de uma personalidade criativa e também saudável. Ela rompe com as demais teorias ao defender que o ser humano ele está em um processo de construção e tem a capacidade de escolha sobre a sua realidade. Ela é baseada na aceitação, tem o conceito de que a mudança acontece quando nós assumimos que existe um problema e que precisa ser tratado. Esse método de aceitação ela é definida por Carl Rogers pela seguinte maneira: o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo, né? Então, a partir do momento que você se aceita, né, torna-se mais sincero com você mesmo e também torna-se mais nítido aquilo que está te afetando, né? As suas qualidades e os seus defeitos e como você precisa mudar, tá certo? Então vamos continuar. A Gestalt terapia, né, os seus principais fundadores são os alemães, né, Max Walter Mehr e Wolfgang Kohler e Kurt Lern e Kafka nos
princípios do século XX. Com forte influência da teoria humanista, a Gestalt, ela se concentra na saúde do sujeito e não na sua doença, né? Muito legal essa parte. Acredita tal saúde ela pode ser recuperada a partir da potencialidade da própria pessoa. É a abordagem que foca no aqui e no agora. Ela se divide em duas correntes, uma focada no processo mais teórico e a outra é focada mais na parte prática, no processo vivencial do próprio desenvolvimento pessoal, ok? E aqui nós temos alguns conceitos básicos da terapia Gestalt, tá? Para iniciarmos, nós temos o aqui e agora. Que a Gestalt terapia ela enfatiza bastante o aqui e o agora, ou seja, o momento presente. O relevante é o que acontece no momento e não o que aconteceu no passado, pois o passado já não existe mais e o futuro não aconteceu. A atenção e aceitação da experiência. Então, aceitar a experiência que é vivenciada significa aceitar as emoções e os sentimentos produzidos por uma determinada situação. Como o exemplo dos sentimentos de felicidade, de raiva e de medo, né? Então, o primeiro ato é percebê-lo, tá? Depois, então, a gente aceitar. Caso esse procedimento não ocorra, pode resultar em alguma doença psicossomática. Então, o corpo adoece em função de um assunto psíquico, não resolvido, tá? E nós temos a responsabilidade, que para a Gestalt significa que o sujeito ele precisa ser responsável por aquilo que ele faz, né? Pelo que sente e pelo que vive por meio de uma experiência, não responsabilizando o outro e as circunstâncias que acontecem na sua vida, né? Quando assim é feito, ele torna-se capaz de tomar decisões que dirigem a sua vida espontaneamente, dando potencialidade, né, aos recursos que estão à sua disposição para enfrentar as determinadas circunstâncias. Então, ser responsável supõe estar presente, estar aqui. E estar verdadeiramente presente é estar consciente. Por sua vez, estar consciente é uma condição incompatível com a ilusão de responsabilidade por meio da qual evitamos viver nossas vidas. Cláudio Naranjo. Tá? E aqui nós temos um proposto, né, por Cláudio Naranjo, que estes são conceitos essenciais da psicoterapia Gestalt. Primeira, viva agora, isto é, preocupe-se com o presente, mais do que com o passado e com o futuro. Né? Viva o aqui, isto é, se relacione mais com o presente do que com o ausente. Tá? Deixe de imaginar e comece a experimentar o real. 4. Abandone os pensamentos desnecessários. 5. E observe. 5. Prefira expressar antes que manipular, explicar, justificar ou julgar. 6. Entregue-se ao desgosto e à dor, assim como o prazer. Não restrinja, né, o que você está sentindo ou o seu próprio alerta. 7. Não aceite nenhum outro deveria ou teria, além do seu próprio. Né? Só quem pode dizer isso, você não aceite que alguém diga, você deveria ter feito isso, você teria que ter feito isso. Não aceite nenhum outro deveria ou teria, além do seu. Tá? Responsabilize plenamente pelas suas ações, sentimentos e pensamentos. 9. Aceite como você é. Tá? E aí nós temos a terapia cognitiva comportamental, ou também TCC, tá? Ela é desenvolvida por Aaron Beck, norte-americano, e por seus colaboradores. Foi fundada em 1960, aponta que cada sujeito tem o seu modo peculiar, o seu modo único de interpretar o mundo. Então, a terapia cognitiva comportamental, ela entende que a forma como o ser humano interpreta os acontecimentos e como permite, né, que isso o afete, é o que desencadeia pensamentos e ações e não os acontecimentos em si, tá? Então, quando
modo de interpretação ele é alterado para a forma de autodescrição, surgem os pensamentos disfuncionais e os distúrbios emocionais. É a forma como cada ser humano ele enxerga, ele pensa e sente com relação às situações que promovem o desconforto, tá? Incômodo, dor, tristeza ou qualquer outro tipo de sensação negativa. O objetivo principal é identificar padrões de comportamento, né, de pensamento, de crenças e hábitos que estão na origem do problema e que têm relação com todo o histórico de vida do sujeito. Então, nesses determinados eixos estão as origens dos problemas. E aqui nós temos o esquema para a identificação da percepção cognitiva. Então, acontece a situação, pensamento, emoção, reações fisiológicas e aí vai gerar um determinado comportamento, tá? Então, por hoje é só. Bons estudos a vocês e até a nossa próxima aula, ok?